Olá pessoal, eu tenho um recado muito importante para vocês. Este vídeo é muito importante, trata da questão da verdade, do conhecimento e dos estudos. Assistam até o final, compartilhem e fiquem com Deus. E até a próxima. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, não sei se vocês já se depararam, mas eu acredito que a maioria de vocês já se depararam com pessoas que se deixam seduzir e que são seduzidas por discursos aparentemente verdadeiros, com discursos aparentemente profícuos, mas que na verdade são discursos de lobos em peles de cordeiro e discursos que, se você for realmente parar para estudá-los, parar para verificar o que está por trás daquele discurso, pode levar você à perdição e ao caminho, e retirar você do caminho da verdade. Assim também como pessoas que se deixam levar por coisas mesquinhas, que ficam presas em discussões de novelas, presas em discussões tolas, e também jovens que se acham conhecedores do mundo, jovens que se acham sábios, mas que na verdade são verdadeiros tolos, são cegos guiando os cegos, como diz nas Sagradas Escrituras. E você sabe por que essas pessoas agem assim? Você sabe por que as pessoas se deixam ser levadas por cegos e ainda os defendem, e o pior de tudo é que ainda os defendem? Bem, este vídeo vai tratar dessa questão. Vou tentar aqui dar uma resposta, não uma resposta cabal, uma resposta definitiva, não vou esgotar aqui, mas eu pretendo deixar aqui, ao menos, no mínimo, sementes para que vocês busquem a verdade e não caiam nesses tipos de discursos e que, por sua vez, busquem a verdade por meio do estudo, por meio da reflexão e por meio da sabedoria. Vamos lá, então. Bem, sobretudo em épocas de políticas, a gente vê discussões muito acaloradas, discussões também religiosas acaloradas, e que a gente vê coisas tão simplórias que as pessoas se deixam levar por tão absurdos, principalmente discursos comunistas, socialistas, que são fáceis de degustar, tem uma luz aparente ali de benevolência, mas que na verdade é puro satanismo, puro egoísmo, puro materialismo, mas que as pessoas não percebem. Por quê? Onde está o problema. Isso acontece pelo simples fato de que, desde a primeira infância, as crianças, as pessoas, elas criam um mecanismo na sua mente, ou seja, no seu intelecto, de resistir à verdade. E o pior de tudo, além de resistir, eles ignoram a verdade. Eles são instruídos a não querer a verdade e a não gostar da verdade. Isso é um fato. E, ao mesmo tempo que eles são instruídos a não buscar a verdade, não aceitar a verdade, é imposto na mente deles coisas puramente afetivas, não intelectuais, mas afetivas. A gente vê isso como prova quando você vai discutir com alguém. As pessoas dizem, isso eu não concordo, isso eu discordo, eu concordo com isso, mas ela não tem como critério a verdade. Elas mal sabem o que é um silogismo. Elas têm como critério a afetividade, ou seja,
aquilo que me apetece, aquilo que satisfaz meus sentimentos, então eu aceito. Mas aquilo que não me apetece, aquilo que não me traz prazer, aquilo que não me motiva, então eu não concordo. Só que isso é um mero engano. A gente tem que preparar o nosso intelecto para buscar a verdade e não para com que nós fiquemos satisfeitos com mero sentimentalismo, com meras questões afetivas. Eu gosto disso, então eu aceito. Eu não gosto disso, então eu não aceito. Isso me dá prazer, isso me traz emoções, me faz sentir coisas, então eu aceito. Na verdade, a educação hoje, de um modo geral, é puramente material, puramente sensitiva, puramente afetiva. E isso vai desde a primeira infância, no jardim, na creche, na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Essa é uma realidade. Daí que as pessoas, os jovens, muitas das vezes se acham sabedores porque eles experimentaram muitas coisas. Experimentaram de tudo, até do que não deve. E por experimentar, sentir prazer e não estudar, não buscar o conhecimento, a verdade, aí se acham no direito de lecionar para outras pessoas e se acham no direito de se auto-julgarem sábios. Mas na verdade é assim. Mas na verdade não sabem de nada e são verdadeiros tolos. Eu vou ler aqui uma passagem das Sagradas Escrituras para vocês terem uma ideia de por que esse caminho da afetividade, do sentimentalismo, até mesmo nas religiões, né, as pessoas vão lá para sentir coisas, se regozijar, sentir prazer, se emocionar, mas o objetivo da religião não é isso. O objetivo do cristianismo não é esse, como a gente vai ver. Está aqui no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Aliás, vou ler a partir do 30 e vou ler até o 32. Abre aspas. Dizendo ele estas coisas, ou seja, Cristo, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus disse então aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Fecha aspas. Estou aqui utilizando essa edição da editora Eclésia, a Bíblia Sagrada, da tradução de Matos Soares, da segunda tradução dele. Bem, como a gente percebeu, é o seguinte: o que nos torna livre é conhecer a verdade e não sentir a verdade. A gente ama aquilo que a gente conhece e não o que a gente sente. Por isso que muitos casamentos se desfazem. Por quê? Porque na relação, quando as pessoas estão namorando, noivando, elas estão buscando aquilo que apraz elas sentimentalmente, emocionalmente. Eu olhei para ela, eu olhei para ele, a mulher no caso, né? Eu senti que ele é uma pessoa bacana, legal, ele me dá prazer, ela me dá prazer, a gente brinca junto, a gente vai ao cinema junto, a gente curte as mesmas coisas juntos. Só coisas sentimentais. Mas dificilmente você vê um casal que diz: não, a gente tem afinidade intelectual na busca da verdade. A gente percebe Deus pela verdade de modo semelhante. Então, ele é meu semelhante, então eu quero casar com essa pessoa. Você dificilmente vai ouvir isso. Mas, pelo contrário, não. Houve química, ou seja, química é emoção. Química é coisas sensoriais, é prazer, é carne. Deu para compreender? Aí quando a verdade vem à tona, ou seja, a verdade de que aquele homem não serve para casar, não está preparado para casar, e de modo semelhante aquela mulher não está preparada para casar, se desfaz. Quando a verdade vem à tona,
aí se desfaz o casamento. Mas aí já é tarde. As pessoas já caíram em certas desgraças, e muitos desses casais, estou dando só exemplo de casamento, mas nas relações como todos é assim. E tem filhos, ou seja, filhos vindo puramente por prazer, e não pela busca da verdade, não porque realmente eles estão ali para crescer e multiplicar, para educar os filhos para Deus, não. Foi um prazer, algo banal, uma relação sexual, aí nasceu o filho, ou seja, foi um acaso, não foi por amor à verdade. Deu para compreender? É por isso que as pessoas caem nesses discursos falsos, principalmente de socialistas comunistas. Por quê? Porque são discursos que se encaixam bem aos sentimentos das pessoas. É por isso que hoje há muitas religiões heréticas, porque o discurso hoje, digamos assim, de pastores e de muitos padres, sacerdotes, são discursos afetivos, são discursos emocionais. Ah, não, você senta e começa a cantar aquela coisa. Mas não são discursos para instruir você na verdade. Não se fala de céu e de verdade e de inferno, que isso aí é uma verdade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, é só questão de sentimento, Deus perdoa, isso, aquilo, outro. Só coisas que vai lhe apetecer, que vai favorecer o seu emocional. E por que as pessoas caem nisso? Repito, porque elas foram instruídas desde a infância. Aí quando alguém vem com a luz da verdade e mostra, essa pessoa é repelida, ela é perseguida. Já vista foi Sócrates, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, muitos verdadeiros sacerdotes, a vida dos santos está cheia disso. Você olha também nas Sagradas Escrituras o quanto sofreram os profetas por levar a verdade. Por quê? Porque as pessoas não querem, muitas das vezes, ouvir a verdade. Aí muitas pessoas dizem, não, eu tenho o meu direito de opinar, eu opino sobre isso e aquilo. Elas nem sabem o que é opinião. Elas nem sabem que opinião é o intermédio entre ciência e ignorância. Ou seja, existem 3 estados, digamos assim, psicológicos das pessoas diante dos fatos. Não sei se eu posso utilizar esse termo, estado psicológico, mas que é aquele estado psicológico da completa ignorância, digamos assim, um estado epistêmico, estado de conhecimento. Existe aquele estado que você está em completa ignorância, existe aquele estado que você tem completa ciência, ou seja, completo saber sobre uma determinada área do conhecimento. Existe aquele que tem opinião. A opinião é um intermédio entre ciência e ignorância, ou seja, você nem é realmente um sábio naquilo, um mestre, um cientista, e nem é um completo ignorante. Aí daí você opina. Por exemplo, eu posso opinar politicamente sobre o estado atual do Brasil. Ah, não, existe esse candidato, existe esse outro. Eu posso opinar. E muitas das vezes eu posso expor minha posição científica, enquanto estudante de teologia, da verdade sobrenatural, das verdades supremas, e as verdades naturais, as verdades filosóficas. E se eu não souber de nada, eu abstenho o meu juízo porque eu ignoro. Mas só que as pessoas, elas são muito orgulhosas. Elas não dão um braço a torcer para dizer, eu sou ignorante nessa área, eu não vou opinar porque eu não tenho o mínimo conhecimento, eu também não tenho ciência disso, não tenho um completo saber, então eu vou suspender o meu juízo. Ou seja, todo ignorante, sabendo que ele é ignorante em certa área do conhecimento, ou em certos aspectos da vida, ou de ciência, ele tem que suspender o juízo. Mas aqui no Brasil não, os jovens acham que sabem de tudo, saem opinando de tudo. Mas por quê? Porque pessoas, vamos supor, como um tal de Felipe Neto, que tem aí, e seu irmão, passam a vida inteira instruindo esses jovens por meio de YouTube, vídeos esdrúxulos, vídeos completamente infantis, uma pessoa com 20, 30 anos, sei lá quantos anos esses youtubers têm, mas fazem coisas infantis, mas são coisas engraçadas, coisas apetitosas,
coisas emocionais, e como os jovens são instruídos nisso, quando crescem, essas mesmas pessoas infantis, esses youtubers infantis, dão opiniões para elas, elas aceitam, e aceitam de bom grado e acham que aquilo ali é verdade. Deu para compreender? É por isso que essas pessoas se deixam ser levadas. Elas não estudam, elas não buscam a verdade, ela busca aquilo que lhe apraz. E aquilo que apraz as pessoas, sentimentos, não precisa de estudar. Só basta olhar, fulano de tal me falou alguma coisa que me causou prazer, me trouxe alegria, aflorou meus sentimentos. Ela não precisa estudar para ter sentimentos. Agora, para buscar a verdade, você tem que estudar. Deu para compreender? Por isso que a maioria não estuda e não sabe da verdade e cai nesses discursos. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você que é educador, você que tem seus filhos, estude, busque a verdade para não deixar seus filhos nas escolas com esses discursos afetivos, materialistas e, muitas das vezes, imorais e anti-educativos. Deu para compreender? Muitos não sabem nem o significado real de educação. Eu já fiz livros aqui, aliás, vídeos aqui sobre educação e defini claramente aqui o que é educação. Busque outros vídeos aqui no canal sobre educação, mas eu vou ler aqui uma parte desse livro aqui, chamado Psicologia Pedagógica, desse francês Jules de Lavoisier, que diz o seguinte na página 15, abre aspas, assim como há só uma moral e uma teologia, existe também apenas uma pedagogia, pedagogia aqui é no sentido de educação. A teologia e a moral são concordes em afirmar que a regra de bondade e a norma de beleza humana não podem ser independentes de Deus, que é a beleza e a bondade suprema. O homem, criado por Deus, existe para Deus. É um ser religioso por construção e, por conseguinte, se a educação deve formar o homem bom e belo, ela tem um fim religioso. Prossegue no próximo capítulo. A educação consiste em formar da criança o homem bom e belo, que será conforme a regra, aliás, em outro parágrafo. A educação consiste em formar da criança o homem bom e belo, que será conforme a regra de bondade e ideal de beleza, isto é, a imagem de Deus, semelhante a Deus, feito homem. A Cristo como magistério vivo, temos a Igreja para definir o que é e o que não é conforme Cristo. Fecha aspas. Ficou bem claro, pessoal, para vocês o que é educação? A questão da ignorância, da opinião, da ciência e de por que as pessoas caem nesses discursos, porque elas não conhecem a verdade. Eu tenho aqui um livro, aliás 2, só para eu mostrar para vocês como que a questão da verdade e do estudo exige esforço, tempo, perseverança, persistência e, antes de tudo, temor a Deus. Olha só, eu tenho essa obra aqui, de Pedro Cerruti, chamada A Caminho da Verdade Suprema. Essa obra aqui digamos assim, é o tomo 1, ou o volume 1 da síntese da teologia católica, chamado A Caminho da Verdade Suprema, os preâmbulos da fé. Trata do conhecimento humano, a alma humana, a existência de Deus, o problema religioso, a revelação e o milagre. Tem mais de 700 páginas. E detalhes, é apenas uma síntese da teologia católica. Esse aqui é o volume 2, trata somente do cristianismo em sua origem histórica e divina, que é o que compõe a outra síntese, ou seja, o segundo volume da teologia católica, e tem mais de 500 páginas, onde ele aqui mostra, de forma científica, filosófica, teológica, por que a religião católica é a verdadeira religião, é a verdadeira igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Juntando os dois, tem mais de 1.200 páginas. Ficou bem claro?
que é necessário perseverar, estudar. Isso aqui não se trata de sentimentos, se trata de assentimento, ou seja, quando o nosso intelecto repousa na verdade, na plena ciência, ela dá o assentimento. E a verdade suprema é o próprio Deus. Por isso que aqui na Terra, nós nunca vamos ser felizes completamente, nunca vamos alcançar a verdade suprema plenamente, porque essa verdade suprema está em Deus. E é só após o julgamento final, ou no caso dos santos, quando atingem essa santidade e morrem, tem alcance direto a ver Deus face a face, digamos assim. E nós temos que trilhar esse caminho da santidade. E eu vou ler aqui uma parte dessa obra, só para vocês terem uma ideia sobre a questão da verdade. É muito salutar e vou compartilhar com vocês. Está na página 5, que é um artigo 1º, justamente sobre a verdade. Ele diz o seguinte, abre aspas. Comumente atribuímos o predicado de verdadeiro às coisas, aos conhecimentos e às palavras, e dizemos que uma coisa é verdadeira quando possui a sua própria natureza. Ouro verdadeiro é aquele que tem realmente a essência de ouro. Isso é um exemplo do predicado verdadeiro nas coisas. Um conhecimento é verdadeiro quando apresenta o objeto como realmente é, quando diz do objeto o que ele é e não o que ele não é. As palavras são verdadeiras quando manifestam o que realmente pensamos. A verdade das coisas, chamada verdade ontológica, depende da conformidade delas com as ideias da inteligência divina que a concebeu e criou. A verdade do conhecimento, chamada verdade lógica ou formal, depende da conformidade da nossa inteligência às coisas. E por último, a verdade das palavras consiste na sua conformidade com o que a inteligência pensa e julga. Ou seja, a verdade aqui não é sentimentos. Não são sentimentos. Não é sentir, não é afetividade, é assentimento. É a conformidade da sua inteligência às coisas. Seja as verdades das coisas, a verdade do conhecimento, a verdade lógica, ou a verdade nas palavras, a verdade discursiva. Ou seja, quando o que eu falo corresponde àquilo que eu penso. E quando alguém fala e o que ela fala não corresponde ao que ela pensa, ela está mentindo. Por isso que as pessoas caem nesses discursos de muitas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho essa caneta aqui preta. Está aqui ela. É fácil. Eu tenho um contato sensitivo logo direto com ela. Posso tocar. Vejo que o invólucro da caneta, no caso aqui, é preto. E vou tirar a prova. Risco, não sei se vai dar para vocês verem. É preta. Não sei se vai dar para ver. Aqui é preto, o risco é preto. Então, aqui há uma caneta preta. Ou seja, o invólucro dela dá o sinal que é preta e quando eu risco, verdadeiramente é preta. Agora, como que você sabe que um discurso da pessoa é verdadeiro e corresponde verdadeiramente àquilo que ela pensa? Pelos fatos. Não é pelo sentir, é pelos fatos. Se uma pessoa vem com um discurso, não, nós temos que lutar por direitos iguais, todos nós somos iguais, ninguém tem que ser rico, tem que ser pobre, isso, aquilo, outro. É um discurso aparentemente lindo, afetivo, as pessoas gostam, mas quando você vai olhar para os fatos, para a realidade por trás desse discurso, para a verdade das coisas mesmo, você vê que só traz desgraças essas pessoas. Olhem aí Mussolini, olhe Lenin, olha a verdade dos comunistas,
Olha Cuba, Venezuela, são exemplos. Então, busque a verdade. Saiba distinguir a verdade. Seja sábio. Busque a sabedoria. Estude. Nesse pequeno livro aqui, que eu indico para vocês, de Emílio Mira e Lopes, Como Estudar e Como Aprender, ele fala o seguinte, sobre a questão de estudar. Está na página 14. Ele diz o seguinte, abre aspas, estudar é concentrar todos os recursos pessoais na captação e assimilação de dados, relações técnicas que conduzem ao domínio de um problema. Aprender é obter o resultado desejado na atitude do estudo, ou seja, você estuda para aprender. Você não estuda para sentir, mas nas escolas hoje é assim. As pessoas estudam para sentir. Então é verdade aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que me satisfaz os meus sentimentos, mas não o meu intelecto, não a inteligência. Deu para entender? Ficou bem claro? Bem, pessoal, espero que tenha ajudado vocês nisso. Pretendo fazer um futuro vídeo sobre a questão da nossa semelhança com Deus, imagem e semelhança, e também por necessidade do discurso, aliás, do vídeo, que eu vou discorrer, vou tratar um pouco já esqueci aqui, me passou, aliás, pelas questões sobrenaturais e preternaturais, os dons sobrenaturais e os dons preternaturais, melhor dizendo, e eu penso que vocês vão gostar, e pretendo no futuro também, eu acredito que no próximo ano já, pretendo fazer alguns vídeos em formas de curso, mais planejado, mais sistematizado. Não vou cobrar nada de vocês, a não ser daqueles que queiram ajudar aqui o canal, para vocês se educarem e educar os seus filhos. Vão ser vídeos mais práticos, mas também que vai exigir estudo. Eu vou compartilhar com vocês obras como essa aqui, o Catecismo Romano, o próprio Psicologia, essa obra que eu li de vocês, Pedro Cerruti, Os Elementos da Filosofia, do Dom Tiago Sinibaldi, obra elogiada por verdadeiros papas. Vou também trazer para vocês obras das Sagradas Escrituras, como estudar a Bíblia, obras de teologia bíblica, como isso aqui, a legítima interpretação da Bíblia. Tudo isso e outras coisas eu vou compartilhar com vocês, pois eu percebi que muitas coisas eu recebi de graça, da graça de Deus, e como está escrito nas Sagradas Escrituras, dai de graça aquilo que de graça recebestes. É isso, o vídeo ficou um pouco longo, agradeço a todos que assistiram ao vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com seus colegas e amigos, e é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.